Nós, até hoje, durante todos esses dias de Expo Acre, nós temos trazido aqui e conversado sobre agricultura num nível, assim, digamos, empresarial, não é? A gente tem falado aqui, falamos ontem sobre o Fundepec, falamos agora há pouco sobre importação, exportação, piscicultura. É um universo que envolve muito dinheiro, correto? Agora, a gente vai falar a respeito de uma parte da agricultura brasileira que olha mais para o andar de baixo, para o andar mais básico, mas tem uma importância enorme, porque é esse andar que garante que a gente come no dia a dia. Estou falando dos agricultores de base familiar. O governo federal, na hora que ele foi organizar a construção do governo, ele fez essa divisão. Muitos produtores aqui do Acre não gostam dessa divisão, entendem que a agricultura ela é única. É claro que a agricultura ela é única, mas o problema é que há realidades muito diferentes entre os produtores. Então, tem os produtores com o pescoço mais grosso e tem os produtores com as perninhas mais finas, que precisam de política pública, precisam de ajuda. Então, o governo federal fez essa separação entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que cuida da agricultura empresarial, cuida num nível alto ali de cifras. E tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário. É esse ministério que cuida da agricultura familiar em toda a sua complexidade. E aqui no estado do Acre, quem responde, quem é o representante do MDA aqui no estado do Acre, é o Cesário Braga, com quem eu converso agora. Você está cutucando o celular enquanto... Olha aí, boa tarde, Cesário. Boa tarde, tá? Vou mandar uma mensagem aqui para o pessoal assistir a gente. Boa tarde, seja bem-vindo, Cesário. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer aqui, tá, o convite para a gente falar desse nicho importante da agricultura, que é a agricultura familiar. Parabenizar aqui o trabalho que você está fazendo aqui à frente do ACEAGRO. É importante a gente ter um jornal específico para a gente falar da produção e parabenizar também o AC 24 Horas aqui em nome do Vaz, um amigo que eu tenho, que eu acho que é importante esse investimento que tem sido feito para que a agricultura ela pudesse ser divulgada, para que o nosso agricultor pudesse acessar mais informação. Então você cumpre um papel fantástico aqui, o ACEAGRO cumpre um papel fantástico, que é fazer com que nossos produtores possam acessar informações que são importantes para a gente avançar. Muito bom ouvir isso de você, porque essa é uma peleja que a gente tem no dia a dia. Claro que a gente fala a respeito da pecuária, claro que a gente fala a respeito da agricultura em base empresarial, mas o agricultor de base familiar está lá. Todo dia a gente precisa informar alguma coisa sobre a agricultura familiar, faz parte. E o melhor de tudo, Ita, é que agora nós temos muita coisa para informar. Eu acho que assim, tem acontecido muitas coisas nesse governo. O governo do presidente Lula, como você colocou, ele dividiu. A gente fala de porta. Antes estava tendo só uma porta para a agricultura. Então, ia o pequeno e o grande, eles procuravam a mesma porta. E você há de convir que quando o grande e o pequeno procuram a mesma porta, o grande... A possibilidade do grande passar é maior, né? E o pequeno quase não ter acesso a essa porta. Então, o presidente Lula foi lá, recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e disse assim: o agronegócio é importante para o Brasil, isso sem sombra de dúvida, gera emprego, gera riqueza, mas a gente precisa ter uma porta para a agricultura familiar que também gera emprego, que também gera riqueza, e como você bem colocou, é a agricultura familiar que coloca a comida na mesa do povo brasileiro. Então nós construímos essa outra porta, que é a porta do Ministério, e é um ministério que foi robustecido no governo do presidente Lula. Hoje, tanto o INCRA, que cuida da nossa regularização fundiária, quanto a Conab, que cuida ali do nosso abastecimento, e a Anatel, que cuida da assistência técnica, estão sobre esse guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Você falou que a agricultura familiar tem muita coisa para informar. O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem muita coisa para dizer. O que você destacaria da agenda acriana nesse segmento? Ita, eu digo assim, tem duas políticas que eu acho que é importante colocar, que têm sido vitais para a gente conseguir avançar. A primeira de todas é a política de crédito. O Plano Safra tem sido um presente para o nosso agricultor familiar aqui do Acre. Para você ter uma ideia, Ita, nós rodamos R$500 bilhão no Plano Safra passado. O que é o Plano Safra? É quando o governo anuncia
quais são as modalidades de crédito que vai estar disponível para o agricultor durante aquele período. É junho a junho. A safra é junho a junho. Então, de junho de 2024 a junho de 2025, nós conseguimos rodar mais de 500 milhões dentro do Pronaf, só aqui no estado do Acre. A gente rodou esse dinheiro, é o quê? É investimento para o cara comprar matrizes para a produção do gado de corte, matrizes para a produção do gado de leite, é dinheiro para cerca, é dinheiro para curral, é dinheiro para lavoura, é microcrédito para o pequeno produtor. Então, foi um programa que conseguiu avançar bem. Eu sou apaixonado pelo crédito. Para você ter uma ideia, tá? Quem quiser olhar lá no meu Instagram, @CesárioBraga, hoje de manhã eu estava lá na Baixa Verde fazendo um processo de ativação de microcrédito do Pronaf B. Pronaf B, que é um dos melhores Pronaf que o governo tem para o pequeno produtor, mas é para o pequeno mesmo. É para quem tem CAF B, ou seja, para quem tem renda anual abaixo de 50 mil. É um crédito de R$12 mil, Itaã. O juro é 0,5% de juro ao ano. Eu digo que é juro muito generoso, não, né? É juro de pai para filho, porque 0,5%, nós estamos falando da taxa Selic a 15%. Então, a gente está falando de 0,5% ao ano. E ainda tem mais, Itaã. Se o cara pagar em dia, é 40% de desconto que ele tem na parcela. Ou seja, o cara pega 12, o juro vai dar R$60, com desconto de 40%, ele vai pegar 12 e vai pagar R$ 7.260. Microcrédito orientado para o nosso produtor poder produzir. E aí o pessoal estava lá, tinha gente que ia investir na irrigação, gente que ia, vou fazer um poço artesiano, vou fazer umas horas de máquina aqui para melhorar meu açude, vou comprar um sombrite para minha horta, vou comprar uma tela para cercar o galinheiro, vou comprar ração para minhas galinhas. Eu ainda comprei duas cartelas de ovos e tá lá. Preço estava bom. A quanto? R$20 a cartela. Olha! Comprei barato, eu achei. R$20 tava. Ele vende, o mercado, ele vende a R$15,50. Vendeu de 20 para mim, que é o preço para quem vai buscar lá. Ovo bom, ainda não tive a oportunidade de provar e não vou provar hoje, porque hoje eu vou comer aqui na Feira da Agricultura Familiar, que eu estou comendo lá. Que eu fui lá ontem, tem que ir na Feira da Agricultura Familiar, que é uma parceria que a gente estabeleceu aqui com o nosso secretário Tchê, a Unisol Brasil. A gente está ajudando aqui a Feirinha da Agricultura Familiar, que é uma oportunidade, eu não posso deixar de fazer a propaganda, tá, dos meus agricultores familiares. Compre da Agricultura Familiar, que você está ajudando o Acre a desenvolver e vai ajudar os nossos produtores. Botar um dinheirinho no bolso, Expo Acre é oportunidade, né? Eu queria te fazer uma provocação aqui. Há 2 semanas, mais ou menos, 3 semanas, teve o Festival do Feijão em Marechal Taumaturgo. Lá, o Pronaf teve assinatura no primeiro Pronaf lá. De Marechal. Foi, inclusive, um dos contemplados foi para garantir matrizes, comprar novilhas. Isso te alegra ou te entristece? Me alegra, tá. Eu sempre digo para o meu pequeno produtor que o pequeno produtor tem que ter um gadozinho. O gado, ele termina sendo a poupança do agricultor. Vamos lá que o produtor está aperreado, teve um problema de saúde, ele tem uma lavoura de feijão. Ele não consegue vender aquele feijão, às vezes, a hora que ele quer. Às vezes o feijão não está maduro, às vezes o mercado está saturado. O boi não. O boi, ele vai na cidade, sem nenhum real no bolso, diz, eu tenho uma bezerrinha lá, você me compra não, me adianta aqui R$1.000 naquela bezerra. O cabo adianta sem nem olhar para a cara do bezerro. Então, eu acho que o boi, ele é importante. O nosso pequeno produtor, ele tem esse costume de criar o gado, eu acho relevante. A criação de gado é uma das principais atividades produtivas do nosso agricultor familiar. E sabe o que eu estou citando? É para ele criar mais, para ele poder ganhar mais, para a vida dele ficar cada vez melhor. O prefeito Tião Bocalon colocou a ideia de levantar aquele projeto da vaca mecânica com produção de leite de soja. Você falou aí a respeito do agricultor de base familiar e a importância da pecuária para o agricultor de base familiar. A pecuária para esse tipo de agricultor, normalmente a pecuária leiteira tem muito a ver, porque utiliza a mão de obra familiar para a produção de leites e derivados. É um erro investir em leite de soja ao invés de investir em
leite de vaca, a Prefeitura de Rio Branco não poderia estimular a nossa bacia leiteira a ter uma outra realidade? Porque a nossa bacia leiteira sempre está passando por um momento difícil. Eu nem gosto de falar do prefeito Bocalon, porque o prefeito Bocalon, tudo que ele falou que ia fazer, ele cumpriu um mandato e não fez. Então, assim, ele começou a falar de novo de outra cultura e ele não conseguiu resolver isso nos 4 anos para trás. Eu torço que ele consiga resolver, porque eu acho que a gente tem que fazer uma diversificação da produção. Agora, eu acho que o investimento central na bacia leiteira seria mais interessante. Qual é o problema que a gente tem hoje na bacia leiteira? O problema central é que a gente não conseguiu modernizar a nossa indústria de transformação. Por exemplo, hoje o leite de caixinha é o leite mais vendido, o leite longa-vida. E nós não temos uma agroindústria de leite longa-vida no Acre. Fazemos só o barriga mole, né? E o barriga mole, quando você pensa nas linhas, nós não conseguimos ampliar as nossas linhas de leite. Você tem a linha, está meio que o mercado saturado para o barriga mole, para a produção de queijo, para a produção de manteiga. Mas aí, né, Cesário, é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque se não tem o poder público induzindo e estimulando, a nossa indústria vai ficar sempre desse jeito que você está falando. Eu sou uma pessoa que acredita na capacidade do Estado de induzir o desenvolvimento. Inclusive, eu já tentei fazer esse diálogo, falei com a Copel, que é uma cooperativa que produz leite, e eu gosto muito dessa ação cooperativista. Tentei falar com o nosso secretário Aberson, mas para a gente tentar juntar, pelo menos na merenda escolar, se a gente entra com um compromisso de que o governo vai comprar o longa-vida dos nossos agricultores familiares, a gente tentar avançar para investir. Agora, a gente precisa que também o nosso empresariado, a nossa cooperativa, invista nesse processo de modernização. Você acha que a cooperativa está precisando dar uma sacudida também? Eu acho que precisa também. Eu acho que, na verdade, o nosso setor produtivo todo precisa dar uma sacudida. Tem muitos investimentos que têm sido feitos, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer. E esse caminho ele precisa dar as mãos dadas. Eu acho assim que muita coisa, às vezes, fica cada um tentando puxar para um lado, para o outro, para o seu lado. E o Acre é pequeno e tudo vira um palanque político, né? Tudo vira uma disputa eleitoral. Rapaz, você está mais um Cesário Paz e Amor. Eu estou vendo que você está mais ali Não, é porque... da turma do deixa disso não, agora? Então, é porque, bicho, eu nunca tinha tido uma experiência administrativa na minha vida. E eu tive agora essa oportunidade de compor o governo. E eu entendi que no governo tu não é situação ou oposição, você é governo. E estou aprendendo com o meu presidente, que o presidente Lula é um cara que não faz distinção sobre bandeiras partidárias quando fala no governar. Tanto é que nós temos feito investimentos aqui no Acre, investimentos na Prefeitura de Rio Branco, independente de quem está sentado naquela cadeira. E se a gente quiser de verdade transformar a vida das pessoas, essa tem que ser a mentalidade que está na nossa cabeça. É saber que, a partir do momento que acaba a eleição, todo mundo tem que se juntar para trabalhar para o povo. Tem muita política pública feita pelo governo federal que você percebe na condição de representante do MDA, que o governo local, as prefeituras locais não dão crédito? Não, é a maior parte delas, né, Ita? Eu tenho que fazer alguns reparos, porque algumas pessoas fazem essa distinção de forma bem clara. O governador Gladson Cameli é um deles. O Gladson, ele sempre dá a César o que é de César, e isso aí é inegável. Ele reconhece os investimentos que o governo do presidente Lula tem feito a partir dessa relação com o Estado. Em alguns outros locais, eu acho melhor não citar, porque eu estou atrás da paz, como você bem colocou, às vezes vem a política do governo Lula, o cara esquece que foi o Lula que fez aquele investimento, e aí é um pouco chato. A gente vai lá para o Instagram falar, ó, isso aqui é investimento do governo Lula. Por exemplo, agora nós tivemos um pacote de investimento aí na saúde, pelo PAC Saúde, PAC Seleções, tem creche, tem escola, tem ônibus escolar. Quando a gente fala do PAA, por exemplo, um programa fantástico, ele é executado pela Conab no governo federal, é executado pela SEAGRE no governo estadual e algumas prefeituras também executam. Mas quando chega lá na ponta, já não é mais o presidente Lula que faz. Promac também teve isso, não foi? O pessoal às vezes não gosta de falar que é o Lula que faz o investimento, o pessoal tem medo aqui porque diz que o Acre não gosta do presidente Lula. Eu acho assim, o presidente Lula tem feito muito para o Acre e a gente tem que reconhecer, né, Ita? A relação do MDA e das instituições federais com o governo do Estado, como é que você classificaria isso? Você falou aí do Gladson Cameli de uma forma amistosa, mas eu queria saber, se está amistosa, ela está eficaz, essa relação? Como é que poderia melhorar? Eu posso ser até suspeito, porque, como eu disse, o Acre é um estado pequeno e eu tenho uma meta na minha vida, tá, que é ter 1 milhão de amigos. E para o cara ter 1 milhão de amigos no Acre, que não tem 1 milhão de habitantes, então ele não pode arrumar inimizade com ninguém para começar a conversa.
E eu tenho uma relação de amizade pessoal com uma boa parcela do governo Gladys. E isso facilita a construção das relações. O Tchê, só para citar aqui o secretário com o qual eu mais me relaciono, tudo que a gente vai fazer, a gente tenta trabalhar junto. A Emater ali, com o nosso diretor-presidente Rinaldo, nós estamos fazendo vários investimentos também para a gente avançar na assistência técnica. Nós estamos fazendo investimentos para tentar, inclusive, ajudar a estruturar a Emater. Vai ter uns carros agora que nós vamos entregar, uns equipamentos de informática que o governo federal está colocando lá. E eu coloco lá com tranquilidade. Quando a gente trabalha o PA, eu faço é reforçar que o governo federal bote mais dinheiro no PAA da SEAGRE, porque eles têm feito uma execução adequada desse processo. Então, nós temos conseguido estabelecer relações muito boas. Eu, particularmente, não tenho de reclamar. Quando a gente vai discutir questões mais estruturantes, que a gente procura o coronel Ricardo Brandão, que é o nosso secretário de Planejamento. Né? Ele tem sido muito se colocado à disposição. Questões administrativas, quando o diálogo é com o Jonathan, também avança bem. E mesmo quando o embate envolve a política, que a gente tem que procurar o secretário Luiz Calista, eu tenho conseguido um diálogo. O Calista é um cara que eu tenho dialogado muito bem e ajudado a solucionar problemas. Quando a questão é ambiental, eu vou lá com o Leonardo é portas abertas. Então, assim, a relação institucional que a gente tem é uma relação institucional verdadeira. E eu acho que isso tem feito com que a gente possa colher bons resultados. Nós temos resultado positivo agora no volume de exportação do Acre, no volume de produção do Acre, no volume de aplicação de crédito do Acre. Eu acho que o Acre está começando a aplumar para a gente conseguir avançar. O que eu sinto falta, e aí é um reclame geral, inclusive o próprio governo federal, na minha opinião, às vezes, investe pouco na agricultura familiar. Eu sou de uma tese, tá? Ué, mas você não disse que foi... Não, tem muita coisa, mas eu acho que podia investir mais. Sabe onde eu acho que está um dos principais gargalos? Onde? Na assistência técnica. Inclusive, quando a gente teve uma reunião com a bancada federal do Acre, e eles perguntaram o que seria a prioridade, eu digo, bote dinheiro na assistência técnica. Porque quando você coloca R$1 na assistência técnica, isso vai se desdobrar no crédito que o cara vai conseguir acessar, isso vai se desdobrar na ampliação da produtividade. O cara que produz aí 4.000 quilos de macaxeira no hectare, quando a gente coloca assistência técnica, ele vai produzir 8. Então, o dinheiro que você coloca em assistência técnica, ele consegue multiplicar. Agora, quando você fala isso, como é que o governo do Estado, na tua avaliação, poderia fazer? Porque o governo do Estado está engessado com a questão do orçamento, não está podendo fazer concurso público. Quando você fala em investir em assistência técnica, é o quê? Contratar uma empresa de assistência técnica? É isso? Hoje, o que roda melhor a assistência técnica, quando eu falo, por exemplo, do crédito, se a gente pegar aí desses R$500 bilhões que a gente investiu em crédito aqui no Acre, sem medo de errar, 98% foi a partir da assistência técnica privada. Então, são os escritórios que têm feito bons projetos e conseguido fazer com que esse plano safra ele gire. Eu acho que o governo, a gente podia, sei lá, estabelecer parcerias com esses escritórios para que a gente pudesse melhorar essa assistência técnica. Eu acho que nós temos que encontrar soluções, sentar numa mesa e buscar soluções. Eu sempre falo, acho que as emendas parlamentares elas deveriam estar a serviço de um modelo de desenvolvimento do nosso Estado. Você imagina aí que cada deputado, cada senador vai ter no mínimo aí 50 milhões em emenda e que a gente não vê esse investimento para essa área produtiva. Todo mundo pega o microfone para falar que o agro é importante, o agro é top, o agro é pop, o agro é tudo, mas na hora de fazer um investimento na ponta ele não faz. Eu digo sempre, e na agricultura familiar é que se faz menos ainda. A agricultura familiar, então, para mim, é a saída econômica para o estado do Acre. Eu vou agora fazer uma provocação. Provoca. Porque eu ainda não tive a oportunidade, porque eu também sou meio barbeiro com redes sociais. Se você se pronunciou por lá, me perdoe porque eu não vi. Operação Sussuarana, atuação do ICMBio, Resex, Chico Mendes. Eu queria saber qual é o teu entendimento. Eu sei que aí não é o MDA que está falando. Eu queria saber a tua percepção a respeito da atuação dessa operação, as consequências dela. O que você aprendeu com a Operação Sussuarana? Primeiro, assim, eu acho que o modus operandi que foi feito foi um desastre, né? E tá assim, você vai lá na casa do cara, pega o gado do cara, apreende, depois diz que vai colocar para um abate, bota num curral, solta do curral, o boi sai no campo, o produtor reclama do que aconteceu lá. Então tem um erro na aplicabilidade da operação, isso é um fato. Porém,
quando a gente coloca, tem uma regra que tem que ser colocada e a regra tem que ser seguida. A regra ela foi descumprida dentro da reserva e por isso que ocorreu a operação. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio maior. O cara lá queria produzir, cuidar da família dele, eu acho que ele está certo, cada um tem que buscar as suas oportunidades para sobreviver, ninguém está dando nada para ninguém, então o cara tem que correr atrás mesmo do seu sustento. Agora tem que seguir um pouquinho as regras de como é que está colocado. Eu acho que teve um erro na utilização da força. O Estado ele tem que ter muito cuidado, porque a mão do Estado é muito pesada. Tá? Quando a mão do Estado ela pesa... Ela demora a chegar, mas quando chega... É muito pesado e machuca se ela não chegar de forma adequada. Eu tenho muito cuidado quando eu vou conversar com as pessoas sobre como é que é a relação, porque é o Estado. Quando eu falo, inclusive eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar aqui, porque por mais que você desvincule de uma opinião oficial do MDA, eu represento um órgão de Estado. Mas eu acho que a gente poderia ter tido mais cuidado em como lidar com o produtor quando ele está cometendo uma transgressão. É o diálogo que tem que ser feito. Eu acho que a gente tem que ser muito mais pela educatividade, fazer a educação, conversar, dialogar, falar, cara, não é para esse caminho, não é nesse. Se te convidarem para repactuar a forma como está a Resex, você participa dessa discussão? Participo. Tudo que a gente for discutir para tentar melhorar economicamente o Acre, eu estou dentro para diminuir dialogar. A área da Resex, por exemplo. Porque quando eu falo repactuar, é entender aquelas áreas em que a pecuarização da Resex já está consolidada. E eu queria saber se você entende que é isso mesmo. A gente pode diminuir a Resex e trabalhar de forma diferenciada em cada área. Eu acho assim, tem um problema maior dentro da reserva, que é a ocupação irregular. Quando você vai para a reserva extrativista, você assina lá o plano de uso. Quando você vai lá, você está dando um aceite para o determinado plano de uso. E uma das coisas que tem acontecido é o fracionamento da sua área. O cara tem lá 300 hectares, 400 hectares. Eu conheço gente com 1.000 hectares na reserva extrativista Chico Mendes. Eu conheço a reserva extrativista de ponta a ponta. Eu conheço morador que tem 1.000 hectares, que são seringueiros, 10 estradas de seringa, ele corta 3, o filho corta 3, o outro filho corta 2. Então, são áreas grandes. Às vezes, o cara tem uma área grande como essa, e ele tem 300 hectares, ele pega e vende 50 hectares para um outro morador. Ele vendeu uma terra que não é dele. Vendeu uma terra que não é dele. E aí esse cara ocupa irregularmente essa área. Aquele cara que vai ocupar essa área, ele não tem o perfil extrativista. Ele normalmente quer um pedaço de terra daquele ali para produzir de outra forma. Então ele vai lá e vai aplicar a sua técnica de produção. Às vezes é gado, às vezes é café, às vezes é milho, às vezes é soja, que não é adequada àquela realidade. Então aí que a gente tem um problema sério. Eu acho que a gente tinha que repactuar a reserva. Eu sempre digo o seguinte, se a primeira venda tivesse sido coibida, a primeira, talvez nós não estávamos nessa situação. Nós estávamos falando de uma situação de 2 ou 3 moradores da reserva que estavam sendo retirados lá. Mas ali tem 2.000, com certeza, irregular, tranquilo e calmo. 2.000 pessoas irregulares. Família. 2.000 famílias. Família. Tranquilo e calmo. Então, eu acho que tem que conversar, porque o que eu vou fazer com essas 2.000 famílias? Nós precisamos criar alternativa. Eu sou contra jogar os caras no meio da rua, porque aí o cara estava trabalhando, o cara estava tirando o sustento dele. Vai fazer o quê com os meninos dele, com as filhas dele? Vão para a periferia, vão terminar andando onde não deve, fazendo o que não deve. Eu prefiro que ele esteja produzindo, plantando, gerando riqueza e fazendo o Acre crescer. Agora nós temos que sentar e dialogar. Não é com radicalismo daqueles que acham que tem que transformar a reserva extrativista, tem que lajotar a reserva, como diz o Luiz Carlos. Não é com esse radicalismo, nem com o radicalismo daqueles que acham que a floresta tem que ser algo intocável. Eu defendo primeiro as pessoas. O meio ambiente tem que estar à disposição das pessoas. Para tudo. Inclusive a importância que a reserva tem para a agricultura, porque é ela que regulamenta o nosso regime de chuva aqui, tá? Muito importante essa tua fala, que demonstra, inclusive, uma certa mudança na sua forma de expor aquilo que você pensa. Cesário, eu queria agradecer muito a tua participação aqui
no AC24 Agro. Muito obrigado. Obrigado, Itan. Eu só queria agradecer o convite e dizer assim, nós temos muitas políticas, eu só falei de uma, que a gente ia falar de outras, eu ia falar das compras governamentais, que são importantíssimas, mas eu tenho certeza que nós vamos ter outra oportunidade para a gente dialogar pouco mais sobre as políticas. Só quero não deixar de fazer aqui um convite para quem vier visitar aqui a nossa Expoacre, que está muito bonita, está muito legal, que possa aproveitar, dar uma passadinha lá na Feira da Agricultura Familiar. Compre produtos da agricultura familiar, compre produtos da economia solidária, coma lá com o pessoal que está produzindo. É muito bom. Tem uma companheira lá que está na cozinha, mas a galinha é caipira, o porco é caipira, o pato é caipira, o tucupi é da horta dele. Então, tudo é da agricultura familiar. Muito bacana. É uma coisa que chama muita atenção lá. Realmente, quando você chega, é a diversidade, né? Impressionante como a agricultura familiar ela é plural mesmo. Muito obrigado, viu? E obrigado pelo convite também. Muito, muito bem feito. Bom, eu quero aqui, antes de